Fala galera, beleza? Professor Fredão aqui do Mente Matemática para a nossa segunda aula de análise combinatória e também a nossa segunda aula do princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Se você ainda não assistiu à primeira aula, é interessante que vocês assistam porque a gente vai dar continuidade a esse tópico de princípio fundamental da contagem com a resolução de mais algumas questões e também ilustrando um método que é chamado de método construtivo e método destrutivo de resolução de algumas questões de análise combinatória. Então, para você não perder essa nossa playlist combinatória, se inscreve logo aqui no canal. E se você não assistiu a nossa primeira aula, dá uma pausa no vídeo, volta lá na primeira aula e depois venha para essa segunda aula, beleza? Bom, vamos lá. Os dois primeiros exemplos que a gente vai fazer nessa aula de hoje são exemplos só para a gente poder retomar aquela nossa discussão da primeira aula a respeito do princípio multiplicativo e do princípio aditivo, beleza? Então vão ser questões bem simples, depois a gente vai para algumas um pouquinho mais complicadas. Exemplo 1. No País das Maravilhas existem 3 cidades A, B e C, 6 estradas ligam as cidades A e B e 4 estradas ligam as cidades B a C. De quantas maneiras é possível dirigir de A a C? Então, se você olhar aqui nesse desenho, a cidade A é ligada à cidade B por 6 caminhos diferentes, enquanto a cidade B é ligada à cidade C por 4 caminhos diferentes. Notem ainda que não existe nenhum caminho que ligue diretamente a cidade A à cidade C. Ou seja, para você dirigir de A a C, você vai ter que basicamente tomar 2 decisões. Quais são essas decisões? De que forma você vai sair de A e chegar em B e de que forma você vai sair de B e chegar em C. Então, a sua primeira decisão, ela tem que ser o caminho que vai ser utilizado para ir de A para B e a sua segunda decisão, qual é o caminho que você vai utilizar para ir de B para C. Beleza? Bom, a nossa primeira decisão, A para B, ela pode ser tomada de 6 formas, ou 6 maneiras diferentes. E de B para C, você tem 4 caminhos, logo você tem 4 formas de tomar essa decisão. Logo, pelo que a gente viu no vídeo anterior do princípio multiplicativo, se você tem 6 formas de tomar a primeira decisão, e uma vez tomada essa decisão, existem 4 formas de tomar a segunda decisão, então a nossa resposta vai ser simplesmente o produto, vai ser o 6 vezes o 4, que é igual a 24 possibilidades. Novamente, é interessante que vocês enxerguem aquelas ramificações, né? Você tem 6 caminhos para sair de A para B, e de cada um desses 6 caminhos ramificam 4 caminhos para sair de B para C. Então, aqui no final, você teria um total de 24 desenhos que corresponde a essas 24 possibilidades. Beleza? Nosso segundo exemplo é muito parecido com o primeiro, só que agora ele diz o seguinte: foram construídas uma cidade nova D e algumas estradas novas no País das Maravilhas ligando as cidades A e D e C e D. Agora, de quantas maneiras é possível dirigir de A até C? O que muda nessa questão? No primeiro exemplo, para ir de A para C, obrigatoriamente você teria que sair para B e depois para C. Só que agora existem 2 formas de você começar a tomar essa decisão. Por quê? Você pode optar sair por A e ir para B e depois para C, ou você pode optar por ir de A para D e depois para C. Beleza? Então vou escrever isso. A gente pode ir de A para B e de B para C, ou você pode ir de A para D e de D para C. Beleza? Para ir de A para B, você tem 6 caminhos diferentes. Então, eu vou colocar aqui 6. Esse 6 representa essa nossa primeira decisão, né? De quantas formas eu posso ir de A para B. Tomada essa decisão, de quantas formas eu posso ir de B para C? 4, porque são 4 caminhos. Logo, isso aqui é o que a gente tinha feito no exemplo 1. Existem aqui 6 vezes 4, que é igual a 24 possibilidades. Já para ir de A para C, passando por D, de A para D existem 3 caminhos possíveis e de D para C existem 2 caminhos possíveis. Ou seja, você vai ter aqui 3 vezes 2, que é igual a 6 possibilidades. A grande questão agora é, o que você vai fazer com esse 24 e com esse 6? Você vai multiplicar os 2 ou você vai somar os 2? Bom, se você lembra da aula passada, existe uma regrinha, que é a regrinha do E e do OU, que o E ele é multiplicativo e o OU é aditivo. Apesar de reconhecer que é um método bem válido de você decorar isso daqui, é importante que vocês entendam que
você vai ter que somar essas duas quantidades, não apenas por esse ou, mas principalmente porque o que entra em cena aqui é justamente aquele princípio aditivo que a gente falou na aula passada. Porque se você pensar bem nessas 24 possibilidades, elas foram geradas aquelas ramificações, né? 6 possibilidades, de cada uma delas foram geradas 4 possibilidades para ir de B para C. Então aqui você tem 24 desenhos. E esse outro caminho, essa outra forma de você ir de A para C, que agora é passando por D, não tem nada a ver com esse conjunto de soluções aqui. É um novo conjunto em que você tem 3 possibilidades para ir de A para D e de cada uma dessas ramificam 2 para ir de D para C. Então você tem aqui outros 6 desenhos, só que note que esses 6 desenhos não ramificam daqueles 24. Não é como se para cada uma dessas 24 possibilidades eu tivesse essas 6. Elas são conjuntos de soluções que são disjuntos. Eles não têm interseção entre eles. Então, o que entra em cena aqui é o princípio aditivo. Então, por isso que quando você fala esse ou, você tem que somar essas duas quantidades. Logo, a nossa resposta aqui nesse caso seria 24 mais 6, que é igual a 30 possibilidades. Beleza? Tá claro? Você não precisa multiplicar. O que você tem que fazer aqui é somar essas possibilidades. O que eu gosto muito de frisar é esse lance da ramificação aqui. Beleza? Esses 6 não ramificaram dos 24. Eles foram ramificações que surgiram separadamente daquelas 24 iniciais. Beleza? Vamos lá para o nosso exemplo 3. Quantos são os números naturais de 4 algarismos no sistema decimal de numeração que não apresentam algarismos iguais? Bom, no nosso sistema de numeração, se você quer número de 4 algarismos, você tem um milhar, centena, dezena e unidade. Só que aqui tem uma restrição que ela está, de certa forma, implícita nesse problema, que é, quando você fala um número de 4 algarismos, esse número não pode ser, por exemplo, 0,321, porque o 0 aqui à esquerda ele não é significativo. Se fosse uma senha bancária, você poderia ter o 0 à esquerda tranquilamente, mas no nosso sistema de numeração, o primeiro algarismo não pode ser 0. Porque se você me diz que isso aqui tem 4 algarismos, eu te falo, não, tem 5. E a gente vai ficar nessa discussão eternamente, porque eu posso colocar vários zeros aqui, e na verdade isso não muda o fato de que esse número só tem 3 algarismos significativos, né? O 321. Beleza? Então existe aqui uma restrição que é importante, sempre que você fala em sistema de numeração, que é o primeiro algarismo à esquerda, ele tem que ser diferente de 0. Como ele ainda quer que isso não apresente algarismos iguais, então eu vou ter que começar obrigatoriamente pelo milhar, porque é a minha principal restrição nesse problema. E depois eu posso ir para centena, dezena, unidade, tanto faz. Só que para manter a ordem, eu vou começar a minha primeira decisão sendo o milhar, depois a centena, depois a dezena e depois a unidade. Então vamos lembrar aqui, a gente tem 10 símbolos no nosso sistema decimal, beleza? Que são os algarismos que a gente pode colocar aqui. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até chegar no 9. Para escolher o algarismo do milhar, você vai ter 9 possibilidades, beleza? Cuidado, esse 9 aqui, eu não estou dizendo que eu estou escolhendo o 9. Eu estou dizendo que existem 9 possibilidades, que são todas essas aqui, exceto o 0, beleza? Porque o 0 não pode ser o algarismo do milhar. Suponha, por exemplo, que você escolheu o 3, beleza? O 3 veio aqui para o milhar, então esse aqui foi o primeiro número que você escolheu. Para a centena, tendo você escolhido o milhar, o 3, ou 4 ou 5, tanto faz, note que agora a centena ela tem que obrigatoriamente ser diferente do milhar, só que o 0 que não entrava no milhar, ele passa a entrar na centena. Ou seja, você perde um algarismo que foi escolhido no milhar na sua primeira decisão, mas em compensação o 0 passa a fazer parte da sua possível escolha aqui. Então, quantas opções você tem para a centena? Você tem as mesmas 9. Porque, recapitulando, você tem 10 algarismos, aqui você não podia escolher o 0, então você escolheu qualquer um deles, por exemplo, 3. E aqui agora na centena você não pode repetir o milhar, então você perderia um desses algarismos, mas em compensação você pode escolher o 0, então você fica com as mesmas 9 opções. Por exemplo, digamos que eu escolho o 0, beleza? Tirei o 0 aqui, essa foi a minha segunda decisão. Quaisquer que tenham sido essas minhas duas decisões iniciais, a minha dezena agora tem que ser diferente do milhar e também tem que ser diferente da centena. Ou seja, eram 10 algarismos, sobraram 8 possibilidades para a dezena. Suponha que você tenha escolhido, por exemplo, o 6, então você já está formando o número 3060 e alguma coisa.
Escolheu esses 3 algarismos, nenhum deles vai poder ser escolhido na unidade, que vai ter que ser diferente de milhar, de centena e de dezena. Logo, sobraram aqui para a unidade 7 possibilidades. Por exemplo, digamos que você escolheu 4, e aí dessa forma você formou o número 3064, assim como você poderia ter formado vários outros. Então, daqui, a nossa resposta, pelo princípio multiplicativo, vai ser 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 9 vezes 9, 81, 8 vezes 7, 56, e 81 vezes 56, eu posso fazer isso aqui, enfim, de algumas formas diferentes. Eu posso, por exemplo, pensar em multiplicar o 80 pelo 56 e depois somar o 56 usando uma distributiva. E isso aqui vai dar 8 vezes 56, 400, 8 vezes 6, 48. Então, 448 com 0, mais o 56, totalizando 4.536, beleza? Então, existem 4.536 números naturais de 4 algarismos do sistema decimal de numeração que não apresentam algarismos iguais. O nosso quarto exemplo, ele vai ser um pouquinho mais delicado, e aqui a gente vai começar a falar de um método que é chamado método destrutivo, beleza? Ou método que você resolve por exclusão, tá? Agora, o que ele quer saber é quantos são os números naturais de 4 algarismos no sistema decimal de numeração que possuem pelo menos 2 algarismos iguais. E por que esse pelo menos 2 algarismos iguais vai ser um problema para a gente? Porque quando ele fala pelo menos 2 algarismos iguais, pode ser que tenham 2 algarismos iguais, pode ser que tenham 3 algarismos iguais, ou pode ser que tenham 4 algarismos iguais. Então, se você fosse fazer pelo método que a gente chama de método construtivo, que é fazendo cada uma dessas possibilidades, isso aqui levaria muito tempo, tá? Ele, inclusive, está apagado aqui. Já vou mostrar para vocês o quão complicado seria fazer pelo método destrutivo. Só que, se a gente pensar um pouquinho melhor aqui, tá? Vou até apagar esse método destrutivo, já eu volto com ele aqui. O que a gente pode raciocinar para essa questão? Digamos que a pergunta não fosse essa. Digamos que a pergunta parasse aqui, ó. Quantos são os números naturais de 4 algarismos do sistema decimal de numeração? Beleza? Digamos que só fosse essa a nossa pergunta. Então, a nossa resposta nesse caso seria até bem tranquila. Por quê? Milhar, centena, dezena e unidade, você só teria agora uma restrição, que é um milhar diferente de 0. A centena pode ser igual a um milhar, dezena pode ser igual a centena e milhar, unidade pode ser... Tanto faz, você não tem mais aquela restrição de que os algarismos têm que ser todos diferentes. Então, aqui, para o milhar, você teria 9 possibilidades para poder escolher, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só não poderia escolher o 0. A centena, você teria 10 formas de tomar essa decisão, né, ou de escolher esse algarismo, porque agora pode ser o 0, pode ser 1, pode ser qualquer número que você queira, mesmo que você já tenha escolhido ele no milhar. Aqui você também teria 10 possibilidades e aqui também 10 possibilidades. Isso dá um total de 9.000 possibilidades. Se o problema acabasse aqui, seria 9.000. Só que ele quer aqueles que possuem pelo menos 2 algarismos iguais. Só que, vamos lá, se ele quer pelo menos 2 algarismos iguais, o que eu comentei com vocês? Pode ser que tenham 2 iguais, pode ser que tenham 3 iguais, pode ser que tenham os 4 iguais. A única coisa que eu não quero, vou colocar aqui, ó, a única coisa que eu não quero é que todos sejam distintos. Concordam? É a única coisa que eu não quero, porque se eu tiver um número, por exemplo, 3064, todos esses algarismos são distintos. Então, esse número, ele não possui 2 algarismos iguais, beleza? Uma vez que todos são diferentes. E aí que entra o método destrutivo. Por quê? Dentre todas as possibilidades, que são 9.000, a única coisa que eu não quero que aconteça é que todos sejam distintos. Só que quantos são os números naturais de 4 algarismos que têm todos os algarismos distintos? Bom, foi o que a gente acabou de fazer no exemplo 3, né? O que a gente acabou de fazer aqui é que foi justamente o cálculo da quantidade de números naturais de 4 algarismos do sistema decimal que não apresentam algarismos iguais, ou seja, que tem todos eles distintos. E a gente viu que a resposta nesse caso era 4.536. Logo, aqui nesse caso, eu vou ter 4.536 possibilidades de números naturais de 4 algarismos em que todos os algarismos são distintos.
Logo, se eu quero a quantidade que possuem pelo menos 2 algarismos iguais, a minha resposta é simplesmente esses 9.000 que estão aqui, menos aqueles 4.536, o que vai totalizar 4.464. Se você quiser tentar fazer pelo método construtivo, eu já vou te avisar que vai dar um bom trabalho, e é o que está aqui embaixo para vocês. Tá? Olha só o que aconteceria no método destrutivo. Vou dar um zoom aqui um pouco maior, beleza? Essa não é a única forma, tá, de quebrar esse problema. Você pode quebrar de outras maneiras, mas você teria que pensar que esses números aqui, pode ser que você tenha números que tenham 2 algarismos iguais e 2 diferentes. É o caso do 7.754, que tem o 7 2 vezes, o 5 e o 4 apenas uma vez. É o caso do 9.001, que tem 2 diferentes, que são 9 e 1, e 2 iguais, que são 0. É o caso do 9.091. E nessas possibilidades, como 0 é um problema por milhar, você teria que quebrar em 3 casos, porque você teria que ter esses números sem os zeros, esses números com o 0 nos iguais e com o 0 nos diferentes. E, enfim, eu não vou perder muito tempo com isso, porque isso já entra, inclusive, no mérito de combinação e tal, mas só fazendo um dos casos, se a gente tivesse pensado em números naturais de 4 algarismos, com 2 algarismos iguais e 2 diferentes, sem a presença dos zeros, eu primeiro teria que pensar, ok, eu tenho que escolher 2 lugares em que eu tenha o mesmo algarismo. Por exemplo, aqui o 7 está na milhar e na centena, aqui o 0 está na centena e na dezena, aqui os 9 estão no milhar e na dezena. Então, essa escolha de 2 dessas 4 posições pode ser feita de combinação de 4 tomados 2 a 2 formas. Uma vez escolhida essa posição para os iguais, existiria 9 formas de eu escolher quais são esses algarismos iguais, porque agora eu já estou considerando que não há o 0. 8 formas de escolher o próximo que tem que ser diferente dos iguais e 7 formas de escolher o próximo que tem que ser diferente dos outros 2. Então, acho que já deu para perceber que isso daria um baita trabalho. Recomendo que vocês nem olhem essa resolução por enquanto. Tentem, caso você goste um pouco mais de matemática ou queira se desafiar um pouco mais, tente fazer isso daqui e depois você volte, tire um print aqui dessa parte para poder conferir a sua solução. Confesso que antes de filmar essa aula aqui para vocês, eu resolvi fazer isso aqui, tá? Para já deixar pronto para vocês. E eu acreditava que eu não ia acertar de primeira. Eu achei que em algum momento eu ia errar algum desses passos aqui. E eu, inclusive, depois que eu somei e que eu vi que dava exatamente o 4.464, que era a resposta, até dei uma vibrada aqui em casa. Eu fiquei, massa, acertei. Porque eu jurava que eu ia errar e ia deixar passar batido alguma informaçãozinha aqui. Beleza? Então é um exercício legal, caso vocês queiram se testar um pouco mais aí. E vamos para o próximo, que é o último exemplo, uma questão que caiu na UNB já há algum tempo. Para ir de um acampamento A para um acampamento B, um escoteiro dispõe de 4 trilhas diferentes, enquanto que para ir de B ao acampamento C existem 6 trilhas distintas. Qualquer trajeto de A até C ou vice-versa passa necessariamente por B. Com base nisso, julga os itens. Então, essa questão é muito parecida com aquelas 2 primeiras que a gente fez, né? Então, vamos ver aqui cada um dos itens. Então, primeiro item. Se um escoteiro pretende ir de A até C e voltar a A, sem utilizar no percurso de volta qualquer trecho do trajeto utilizado na ida, então ele dispõe de 360 maneiras distintas de fazer esse percurso. Bom, então ele quer ir de A para C, só que não tem trilha de A para C direta, então ele vai ter que ir de A para B, depois de B para C, e depois ele quer, no percurso de volta para A, não utilizar. Então, ele vai ter que voltar de C para B e voltar de B para A, e ele não pode utilizar na volta qualquer trecho que ele utilizou na ida. Ou seja, a volta de C para B tem que ser diferente do que ele utilizou para ir de B para C, e a volta de B para A tem que ser também diferente da que ele utilizou para ir de A para B. Então, para ir de A para B são 4 possibilidades, para ir de B para C são 6 possibilidades. Para voltar de C para B, qualquer que tenha sido a trilha que ele escolheu para ir, vão sobrar 5 para ele voltar, então são 5 possibilidades. Lembra um pouco aquela questão da primeira aula das portas de entrada e de saída também. E B para A, nessa volta, ele vai ter 3 possibilidades, porque ele não vai poder voltar pela trilha que ele utilizou para ir de A para B. Logo, a nossa resposta aqui para o primeiro item vai ser 4 vezes 6 vezes 5 vezes 3. Isso aqui é 24...
Isso aqui é 15, 15 vezes 24 é 240 mais 120, 360. Então, ele falava que eram 360 maneiras, o item 1 está correto. Beleza? Vamos para o item 2. Admitindo que as trilhas de B a C estejam numeradas de 1 a 6 e que o escoteiro pretende fazer o percurso de A até C e voltar até B, sem repetir na volta a paridade da trilha de B a C usada na ida, então o número de trajetos é igual a 60. O grande lance dessa questão é justamente essa paridade. É a gente entender o que é essa paridade da trilha. Então, para ficar claro, essas trilhas foram numeradas de 1 até 6. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que ele quer fazer no item 2? Ele quer fazer o percurso de A até C e voltar até B. Então, tem uma primeira mudança aqui, porque ele não vai voltar para A. Ele só vai de A para B, de B para C e de C para B e acaba aqui. Só que sem repetir na volta a paridade da trilha de B a C usada na ida. Então vamos lá. Para ir de A para B, 4 possibilidades. Para ir de B para C, 6 possibilidades. A grande questão está nessa volta de C para B, sem repetir na volta a paridade da trilha usada na ida. Quando a gente fala em paridade, a gente está falando de par e ímpar. Então, por exemplo, se ele veio pela trilha 1, não é que ele não pode voltar pela trilha 1. Ele não vai poder voltar por nenhuma trilha que tenha a mesma paridade da trilha que ele usou para vir. Então, se ele usou a trilha 1 para vir de B para C, ele usou uma trilha ímpar. Então, ele não vai poder voltar por nenhuma trilha ímpar. Ou seja, se ele veio por 1, ele só vai poder voltar por 2, por 4 ou por 6. Seriam 3 formas. Só que note que a mesma coisa acontece se ele veio por uma trilha par. Se ele veio, por exemplo, por 2... ele não vai poder voltar por nenhuma trilha par, então não pode voltar nem por 2, nem por 4, nem por 6. Sobram 3 trilhas para ele voltar. Ou seja, independentemente de qual foi essa trilha, de B para C, ele vai ter 3 formas de voltar de C para B. Beleza? Sem repetir na volta a mesma paridade utilizada na ida. Logo, a nossa resposta vai ser 4 vezes 6 vezes 3, que é 24, vezes 3, que é 72. Ele falava aqui que era igual a 60, então esse item está errado. Quero agora que vocês tentem fazer o item 3, beleza? Pausa aí o vídeo rapidinho, tentem fazer esse item 3, porque esse item 3 ele vem de uma pergunta que geralmente os alunos me fazem, que é: tá, professor, mas isso aqui deu certo porque a quantidade de trilhas ímpares e pares era a mesma, né? Se for diferente, muda alguma coisa? Então, é justamente isso que a gente vai tratar nesse item 3. Então, pausa rapidinho aqui o vídeo e assim que você terminar de fazer ou tentar fazer, você volta aqui para poder assistir a resolução, beleza? Então, pausa aí rapidinho. Bom, voltando aqui para a resolução. Em razão de fortes chuvas, uma das trilhas de B a C foi completamente destruída. Admitindo agora que as trilhas ainda existentes entre B e C estejam numeradas de 1 a 5 e que o escoteiro pretenda fazer o percurso de A até C e voltar até B, sem repetir na volta a paridade da trilha de B a C usada na ida, então o número de trajetos é igual a 48. Então, o que vai acontecer aqui agora é que eu vou apagar essa trilha. Só tenho agora as trilhas de 1 até 5, beleza? Mas o raciocínio é muito parecido com o dos itens 1 e 2. Então, de A eu vou para B, de B eu vou para C e de C eu vou para B. De A para B, 4 formas, de B para C agora eu tenho 5 formas de tomar essa decisão. E aqui é que está o grande problema desse item 3. Se você veio pela trilha 1, sobram 2 trilhas para você voltar, que são as trilhas pares 2 e 4. Então, você poderia pensar que aqui é 2. Só que note que se você veio pela trilha 2 ou pela trilha 4, ou seja, se você utilizou uma trilha par para poder ir de B para C, vão sobrar 3 trilhas para você voltar. Então, na verdade, alguns alunos poderiam pensar em preencher aqui com 2, outros com 3, e outros perceberiam que eu ficaria com essa dúvida, né? Que eu não sei se é 2 ou 3. Sempre que isso acontecer, tá? Que você não souber qual vai ser a quantidade de possibilidades que você tem aqui, porque isso depende de uma escolha prévia, você vai ter que obrigatoriamente quebrar esse problema ou subdividir esse problema em 2 ou mais casos, beleza? Como que você vai saber de que forma você vai subdividir isso?
pensando em o que foi que gerou esse problema. No item 3, o que gerou essa sua dúvida entre preencher aqui com 2 ou com 3 foi o fato de você não saber se a trilha utilizada para ir de B para C foi uma trilha par ou se foi uma trilha ímpar. Logo, você vai ter que quebrar esse problema em duas situações, então vou chamar aqui de primeiro caso e segundo caso, que são: ele pode ir de A para B e de B para C e de C para B, só que indo de B para C por uma trilha ímpar e voltando por uma trilha par. Ou, o segundo caso, ele pode ir de A para B, de B para C e de C para B, indo de B para C por uma trilha par e voltando de C para B por uma trilha ímpar. Então, resolvendo esse primeiro caso, de A para B você teria 4 possibilidades. De B para C por uma trilha ímpar, importante frisar isso aqui, você teria 1, 2, 3 formas, ou 3 possibilidades. E de C para B, voltando para uma trilha par, são 2 possibilidades. O que vai totalizar 4 vezes 3 vezes 2, que é 12 vezes 2, que é 24 possibilidades, ou 24 caminhos. Já indo de A para B, 4 possibilidades. De B para C por uma trilha par, 2 possibilidades. E de C para B por uma trilha ímpar, 3 possibilidades, a gente vai ter aqui 4 vezes 2 vezes 3, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, também 24 possibilidades. Logo, o que você tem que fazer com esses dois casos? Lembrem-se do que a gente falou lá no início, lembrem-se do princípio aditivo. Como você está falando em ou, essas 24 possibilidades aqui são completamente distintas dessas. E essas 24 não ramificam daquelas outras 24. Eu costumo desenhar assim, é como se surgissem 24 desenhos aqui para esse primeiro caso e outros 24 aqui embaixo para esse segundo caso. Logo, o que você tem que fazer é somar essas quantidades e isso vai totalizar 48 possibilidades. Então, esse item 3 ele é correto. E a gente acaba aqui essa nossa parte teórica e de exercícios iniciais de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Galera, é fundamental que vocês dominem bem essa parte de princípio multiplicativo, porque tudo o que vai derivar em análise combinatória, tudo que a gente vai ver daqui para frente, vai vir do princípio multiplicativo. E no fundo, se você domina muito bem princípio multiplicativo e princípio aditivo, toda e qualquer questão de análise combinatória, ela é resolvível usando esses dois princípios, beleza? Então, os próximos vídeos vão ser questões do Enem, vão ser questões das paulistas, questões de vestibulares da UNB, já que eu sou professor aqui em Brasília. E, por fim, questões no nível um pouco mais avançado, tá? Para a galera que está se preparando aí para ITA, IME, Olimpíadas de Matemática, enfim, também vai ter alguns vídeos mais lá no final de nível bem avançado. Beleza? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like aí se você curtiu a aula, deixa o seu comentário se você tiver alguma sugestão, enfim, algo que você não tenha entendido muito bem na aula. E acompanhe aí o canal porque essa playlist de combinatória vai ficar muito fera, vai ser bem interessante. Beleza? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.